Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma live Descomplicando a Reforma Tributária. Já falamos que a reforma tributária começará em janeiro de 2026. Temos que tomar alguns cuidados com relação aos cadastros de produtos. Também já conversamos e falamos sobre isso há um bom tempo. Então, o NCM é de extrema importância na reforma tributária. Vamos ver alguns detalhes sobre o NCM, que significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse código de classificação de mercadorias, ele deve ser utilizado pelos países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros associados, como Chile, Bolívia, etc. Precisamos dar muita atenção a isto, porque, claro, também outros países na América e também na Europa utilizam a nomenclatura comum, por isso a nossa ela é também chamada de SH, ou seja, harmonizada. Ela também aceita os mesmos códigos internacionais. É feito assim. Como então funciona a tabela do NCM? As mercadorias estão ordenadas sistematicamente através do NCM, de forma progressiva, de acordo com o seu grau de elaboração, principiando pelos animais vivos e terminando com as obras de arte, passando por matérias-primas, produtos similares, semi-acabados, etc. Assim, de modo geral, à medida que cresce a participação do homem na elaboração das mercadorias, mais elevado é o número do capítulo em que ela está classificada, porque ela é classificada em capítulos e depois a sequência numérica. Os 6 primeiros dígitos no NCM seguem uma conversão internacional, o SH. E seus 2 últimos dígitos são definidos pelo Mercosul. Esta é a diferença. O que é, então, o código NCM? Ele é uma codificação de mercadoria. O NCM contém pouco mais, na sua classificação geral, pouco mais de 10.000 códigos, sendo que seus códigos de 8 dígitos são chamados comumente de códigos NCM, pois são os que definem as alíquotas do imposto no comércio exterior e de diversos tributos internos, aqui no Brasil mesmo, nas operações com mercadorias, entre outras utilizações. Tem aqui um link onde eu vou disponibilizar a vocês depois. Se quiserem anotar, estejam à vontade, mas pode também voltar o vídeo para ouvir novamente. É https barra ao contrário, né? Portal único .ciscomex.gov.br classifique com F mudo _ sumário perfil igual público. Simplesmente, se você entrar no https portal único, vai aparecer lá para que você procure Ciscomex e vai encontrar a tabela correta, sem problema algum. E para que serve, então, o NCM? Esta é uma pergunta interessante. Para que serve? O NCM é usado, veja bem, para, primeiro, classificar produtos em operação de comércio exterior, importação e exportação. Também para definir
o tipo de mercadoria ou qual é a mercadoria, também em âmbito nacional. Ele serve também para calcular os impostos. Os impostos tais como, hoje, antes da reforma, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS. Com a reforma, claro, ele vai definir o CBS e o IBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços Federal, substituindo o IPI, PIS, COFINS. E para o ICMS e ISS, ele vai ser substituído pelo IBS, Imposto de Bens e Serviços. Isto ao decorrer da implantação da reforma tributária. Na próxima live nós vamos falar sobre este faseamento, ou seja, exatamente em que datas e como vai acontecer a partir de 2026, o que vai acontecendo ano a ano e como é que diminui e sobe os tributos para substituir o ICMS e o ISS. Portanto, o NCM ele vem para cumprir obrigações fiscais e aduaneiras. Vem também para coletar estatísticas do comércio interior, internacional e interno, né, interior. Então, o que é exatamente a TIP? TIP, tabela do Imposto de Produtos Industrializados, ou seja, a tabela do IPI. Ela tem incidência do IPI. Claro, com a reforma, ele não vai ter mais a incidência do IPI, mas vai continuar sendo NCM. Por quê? O NCM está dentro da tabela TIP. É como nós vamos verificar aqui. É a nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Acrescentada, das alíquotas do IPI e dos extratarifários na tabela TIP. Então, hoje, nós seguimos a tabela TIP, onde cada produto tem o seu NCM, seu número específico, e tem a sua alíquota para o IPI. Como na reforma o IPI será zerado, então para que vai servir o NCM? Vai servir exatamente para identificar que produtos nós temos na cesta básica com alíquota zero, com a redução de 30%, de 40%, etc. Quais são os produtos do ISU, da incidência seletiva, ou imposto seletivo, imposto do pecado, como já falamos também. Tudo será examinado em cima do código NCM. Por isso a importação. E para que vocês entendam quais são os códigos do NCM para cada produto, precisamos acessar a tabela TIP, que tem por base o NCM, e passou a vigorar a partir de janeiro de 1997. O decreto foi o 2092/1996. Estabeleceu o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, e o produto exige uma análise bem cuidadosa para evitar erros na classificação fiscal. Com erro nessa classificação, você pode levar multas ou problemas aduaneiros. Vamos ver passo a passo sobre isso. Então, nós temos que entender cada um desses códigos, entender como eles funcionam, qual é a sua estrutura e como nós podemos consultar. Entenda, então, a estrutura do NCM. São 8 dígitos. O código é dividido em partes hierárquicas. Primeiros 6 dígitos segue o sistema harmonizado, ou seja, o SH, Classificação Internacional. O 7º e o 8º dígitos são específicos do Mercosul. Como é, então, que nós temos que tomar cuidado? Primeiro, consulte fontes oficiais, ou seja, a tabela do NCM na Receita Federal, que é a tabela TIP. Pode encontrar isto no site da Receita mesmo. É disponível no site
do gov.br, ou no sistema TECOM, que é o Sistema Integrado de Tabelas e Classificações da Receita Federal. Sistema Harmonizado SH, internacional. A Organização Mundial das Alfândegas, a OMA, fornece diretrizes para o mundo inteiro. Tem um site deles, o www.wcond.org. Neste site nós encontramos a harmonização mundial do código NCM. O próximo passo é passos para classificar um produto. Como é, então, que nós podemos classificar? Primeiro temos que identificar as características principais. Não pode ser simplesmente assim, aleatório, isso aqui, não, mais ou menos. Existem algumas empresas, até hoje estive conversando aqui com nossos técnicos da Alterdata, e uma delas mencionou um caso específico assim. Um produtor, uma indústria pequena, praticamente simples, mas bem simples mesmo, fabricante de bolos. E ela quis colocar, então, o código de barras. O que ela fez? Ela pegou e colocou um código de barras qualquer. E, na verdade, o que ela estava vendendo não era o bolo, era uma sandália. Então, houve uma classificação tanto de NC, de código GTI, como falamos na live passada, como também no código NCM. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que, agora, antes da reforma, rever o cadastro de produtos que temos para verificar se o código NCM está correto. Por quê? Com a reforma, a Receita Federal vai intensificar a fiscalização sobre se o código de barras está correto. Como assim? Se eu recebo de uma indústria e a indústria já pôs no XML, ou seja, na nota fiscal eletrônica, já colocou o NCM, então ele, como é o fabricante, ele sabe qual é o correto. Não. Nós temos que tomar cuidado, porque se você compra produto de uma indústria, vem com um NCM, você precisa conferir para ver se esse NCM é correto daquela mercadoria que você comprou. Você não pode simplesmente copiar e colar. Um Ctrl+C, Ctrl+V. Não. O seu sistema de software, para fazer a entrada de um produto, ele vai copiar através do XML. Você precisa conferir, principalmente, se o NCM que está ali corresponde àquela mercadoria mesmo. Porque as indústrias, algumas delas, para pagar menos IPI, escolhem um determinado NCM para sua mercadoria, que provavelmente o capítulo está certo. Nós vamos ver esses detalhes aqui. O capítulo pode estar certo, mas ele esquece de verificar as características principais desse produto. Tal como um fabricante de tintas. Talvez ele escolha lá um NCM de tinta que a alíquota do IPI seja 0. Mas acontece que a tinta que ele fabrica é tinta dissolvente. Então, é outro NCM específico para tintas dissolvente. E este tem alíquota 5%. Mas o industrial não quer pagar o IPI, ele coloca o NCM da tinta à base de água. E você que compra e vai vender produto, se você colocar o mesmo NCM errado, a fiscalização vai pegar os dois e autuar os dois. Se você, no seu cadastro, não no XML que entrou, esse continua a mesma coisa. Mas quando importar, você vai lá e confere. Não é este o NCM, coloque o correto. É a ordem da Receita Federal. Por quê? Porque quando a Receita Federal perceber que você fez o certo e o outro está errado, ele vai autuar o outro. Não é modificar o XML dele, não. É fazer o cadastro do seu produto corretamente. Então, como é que eu vou saber disso? Em primeiro lugar, você vai verificar qual é o material. Um exemplo, estou citando aqui. Um exemplo, você vai no capítulo
principal. Lá você vai encontrar qual tipo de material. Ah, é plástico, é metal, é vidro, etc. Vai procurar isso no capítulo. Depois você vai procurar na outra ação, ou seja, no próximo passo, que significa verificar a função, o uso final do produto. Qual é? Tinta automotiva? Talvez, como o exemplo que eu falei. E outra é a forma de apresentação, como ele é embalado, se ele é líquido, se ele é pó, se ele é embalado numa caixa, etc. Isso tudo está estabelecido segundo o NCM. Então, nós temos que consultar na tabela do NCM por seções e capítulos. O NCM é dividido, então, em vários pontos que nós temos. Como você pode consultar um produto, ou seja, pelo NCM. Então, neste site, você vai colocar ali o NCM e ele vai te dizer exatamente qual é a especificação desse produto. Um exemplo agora. Vamos consultar assim, por exemplo, telefone celular. Eu recebo telefone celular com nota fiscal, etc. Não interessa, veio lá com um determinado NCM. Agora, eu vou checar isto. Então, onde que eu vou? Na tabela TIP, eu vou procurar o capítulo que diz telefones celulares. Qual é? Correndo toda, eu vou encontrar lá que é capítulo 85. Ah, sim, então eu vou verificar. 85 é o capítulo, mas depois eu tenho alguns detalhes, que é os dois segundos. Eu vou encontrar o 17. Então eu venho na tabela TIP e localizo aqui. 85, 17. Parecer. Ainda não total número, mas ele identifica aparelhos telefônicos, inclusive os telefones inteligentes, smartphones e outros telefones. Mas ainda não está completo o número, estão vendo aqui? Ainda está faltando alguns números. Aí então eu vou abaixo, eu encontrei o capítulo 85, o subcapítulo. Agora então eu vou para os aparelhos em si. Aí eu encontro aqui o 1100, aparelho telefônico por fio, com unidade auricular. É esse o telefone celular que eu tenho? Não. O que eu tenho é outro. Então eu vou mais abaixo. Eu vou aqui. Telefones inteligentes e smartphone. Ah, sim. Então é esse daqui, é o NCM que eu vou colocar. 8517.13.00. Claro, enquanto tem IPI, eu vou encontrar aqui qual é a alíquota do IPI. Mas com a reforma tributária, o IPI será zerado. Então, para qualquer um desses daqui é zerado. Eu vou pagar somente, seja lá qual for o produto, porque todos eles vão estar com o mesmo tributo, que é o CBS, e vai substituir o PIS/COFINS e também o IPI. Mas tem o IBS, que é o ICMS-ISS. Vai ser em si de quê? Smartphone, ou seja, este CNM, ele tem alguma redução? Se sim, é por aqui, pelo NCM, que vai ser identificado. Um NCM completo, então, do telefone celular smartphone inteligente é este 8517.13.00. A descrição dele, telefones celulares. Agora ele está certo. Agora sem problema nenhum. Então, este número, ele é dividido em 21 posições, em 21 seções, ou melhor, na tabela TIP. Exemplo, como estamos vendo aqui. No caso de produtos testes, o capítulo é 97. E aí, então, é teste. Teste significa o quê? Tecidos e coisas assim. E aí, então, eu tenho que buscar o segundo, o capítulo. O capítulo é o 62, vestuários. Aí, neste caso do exemplo de vestidos, é um vestido de quê? Ah, é um vestido de algodão.
Está no capítulo 62, vestuários. Subposição 6204. E assim por diante, como fizemos aqui com o telefone celular. Esta é a forma de classificarmos ou verificarmos o NCM num produto. Precisamos também entender na tabela TIP as notas explicativas. Na tabela contém, sim, as notas da seção e capítulo. Eles ajudam a gente a excluir ou incluir produtos em determinadas classificações. Agora, verifique muito bem as posições e subposições. Analise os 6 primeiros dígitos e depois os 2 últimos. Exemplo: 2203-0000 é cerveja de malte. 22003010, 10, não 00, mas é 10, é cerveja em garrafa. Percebeu? Nós temos que olhar cada um do detalhe e para isso eu vou precisar ver e verificar muito bem posição, subposição e analisar a classificação de cada um deles. Então, os pontos a considerar sobre o NCM, nós vemos aqui. Neste exemplo que eu falei, do celular, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes, isso é capítulo 85. Aparelhos de gravação ou reprodução de som, também. Aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão e suas partes e acessórios. Mas, no detalhe, nós temos os aparelhos telefônicos, que é o 17, como eu falei. Então, incluindo os telefones inteligentes smartphone e outros telefones para a rede celular ou para outras redes sem fio. Então, vamos verificar sempre o capítulo, subposição e as notas explicativas para cada um deles. Cuidado, porque cada tipo de produto tem uma classificação específica. Consulte sempre as soluções de consulta na Receita Federal. Não aceite apenas simplesmente o que veio na nota fiscal. A Receita Federal tem decisões homologadas sobre classificação de produtos. Consulte sempre isto. Ferramentas de ajuda que nós podemos ter são aquelas que contêm no Siscomex, ou seja, no Sistema Integrado de Comércio Exterior. E a classificação são software auxiliares da Receita Federal. Consulta especialista, se for o caso, para casos complexos. Tá? Agora, cuidado para evitar erros. Não classifique apenas pelo nome do produto. Produtos similares podem ter NCMs diferentes. Atualize-se. O NCM pode sofrer alterações anuais. Então, precisa estar constantemente verificando isto. Se mudou alguma coisa, consulte sempre este site www.gov.br/Receita Federal. Documente todas as decisões. Por exemplo, você vai fabricar um determinado produto e você não encontra especificamente dentro da tabela TIP nenhuma que coincide com o produto que você vai fazer. Talvez ele seja uma novidade no mercado, uma novidade de produtos e ainda não tenha um código NCM. O que fazer então? Bom, para evitar qualquer coisa, é bom você fazer uma consulta à Receita Federal. Faça essa consulta. Se não encontrou o produto, no site da Receita, você vai poder fazer esta consulta e então vai consultar talvez um especialista para definir. Não ponha um NCM aleatório. Procure sempre colocar
o certo. Se não souber, vá à Receita Federal fazer uma consulta e aí então você vai ter segurança jurídica e evitar multas, principalmente com a entrada agora da Receita Federal. E um facilitador que a Alterdata fez para se saber se eu estou ou dentro da reforma tributária, o meu regime tributário será vantajoso ou não, eu posso consultar. Nós fizemos, então, um simulador, onde eu posso fazer uma simulação se eu devo ficar no lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. MEI está fora da reforma tributária. O Simples Nacional terá algumas modificações, sim, mas eu tenho que fazer uma consulta aqui. E por isso, para saber se vai ser interessante ou não eu aderir à reforma tributária para o Simples Nacional, que é opcional, eu posso fazer aqui os cálculos nesse simulador. Fiquem à vontade, portanto, para vocês fazerem esta consulta. Se tiverem algum comentário, alguma crítica ou pergunta, podem enviar isto copiando ou fotografando este QR Code. Você vai ser direcionado ao e-mail do Alliance, com 2 L's, alliance@alterdata.com.br. Nós recebemos sua pergunta, seu comentário ou sua crítica e enviaremos a resposta para o seu próprio e-mail. Ok? Muito boa tarde a todos, obrigado pela sua participação e até a próxima quarta-feira, às 15 horas, com um novo tema.